Boa tarde a todos, que Jesus nos envolva nesta tarde de segunda-feira. Vamos estudar um pouquinho a Gênese. Vamos começar aqui o capítulo número 1, primeiro capítulo. Caracteres da revelação espírita. A primeira pergunta: pode o Espiritismo ser considerado como uma revelação? Neste caso, qual é o seu caráter? Sobre o que está fundada a sua autenticidade? A quem e de que maneira ela foi feita? A doutrina espírita é uma revelação no sentido teológico da palavra ou, por outro, é no seu todo o produto de um ensino oculto vindo do alto? Ela é absoluta ou suscetível de modificações, trazendo aos homens a verdade integral. A revelação não teria como efeito impedi-los de fazer uso de suas faculdades, desde que lhes pouparia o trabalho de investigações? Qual pode ser a autoridade do ensino dos espíritos, se eles não são infalíveis nem superiores à humanidade? Qual a utilidade da moral que eles pregam, se essa moral não é outra senão a do Cristo já conhecida? Quais são as verdades novas que eles nos trazem? O homem tem necessidade de uma revelação e não pode encontrar em si mesmo e em sua consciência tudo o que lhe é necessário para te conduzir? Tais são as questões sobre as quais importa nos fixarmos. Definamos primeiramente o sentido da palavra revelação, revelar, do latim revelare, cuja raiz é velum. Véu significa literalmente sair de sob o véu, figuradamente descobrir, fazer conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Em sua acepção vulgar, a mais geral é empregada no sentido de qualquer coisa ignorada que é esclarecida, de qualquer ideia nova que nos põe a par daquilo que não sabíamos. Sob este ponto de vista, todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações. E se pode dizer que há para nós uma revelação incessante. A astronomia nos revelou o mundo sideral, que não conhecíamos. A geologia, a formação da Terra, a química, a lei das afinidades, a fisiologia, as funções do organismo e etc, etc. Copérnico, Galileu, Newton, Laplace, Lavoisier são reveladores. O caráter essencial de qualquer revelação deve ser a verdade. Revelar um segredo é fazer conhecido um fato. Se é fato, não é mais um fato e, por consequência, não há revelação. Toda revelação desmentida pelos fatos deixa de o ser. Se é atribuída a Deus, Deus não podendo mentir nem enganar-se, ela não pode emanar dele. Deve ser considerada como um produto da concepção humana. Qual é o papel do professor diante de seus alunos, senão o de um revelador? Eles lhe ensinam aquilo que não sabem, o que não teriam tempo nem possibilidades de descobrir por si mesmo, porque a ciência é a obra coletiva dos séculos e de uma multidão de homens que trouxeram, cada um,
o seu contingente de observações, e das quais as aproveitam aqueles que vêm depois. O ensino é assim, na realidade. A revelação de certas verdades científicas ou morais, físicas ou metafísicas, feita por homens que as conhecem, a outros que as ignoram e que permaneceriam ignoradas se assim não fosse. Mas o professor não ensina aquilo que aprendeu. É um revelador de segunda ordem. O homem de gênio ensina aquilo que descobriu por si mesmo. É o revelador primitivo. Ele traz a luz que pouco a pouco se vulgariza. Onde estaria a humanidade sem a revelação dos homens de gênio que surgem de tempos em tempos? Mas o que constitui os homens de gênio? Por que são homens de gênio? De onde vieram? O que é feito deles? Notemos que a maior parte deles denota, ao nascer, faculdades transcendentes de conhecimentos inatos, que apenas um pouco de trabalho é suficiente para desenvolver. Eles pertencem realmente à humanidade, pois que nascem, vivem e morrem como nós. Onde, porém, adquiriram esses conhecimentos que não puderam aprender durante a vida? Dir-se-á, como os materialistas, que o acaso lhes proporcionou matéria cerebral em maior quantidade e de melhor qualidade. Nesse caso, eles não possuíram mais méritos do que um legume maior e mais saboroso que outro. Dir-se-á, com certos espiritualistas, que Deus os dotou com uma alma mais favorecida que a do comum dos homens, suposição também sem lógica, pois assim se atribuiria parcialidade a Deus. A única solução racional desse problema está na preexistência da alma e na pluralidade das existências. O homem de gênio é o espírito que viveu por mais tempo e, por conseguinte, tem mais aquisições e mais progresso que aqueles que se acham menos adiantados. Encarnando-se, ele traz o que sabe e como sabe mais que os outros, sem ter de aprender. É o que se chama um homem de gênio. Mas o que ele sabe não é outra coisa senão o fruto de um trabalho anterior. Não é o resultado de um privilégio. Antes de renascer, portanto, era um espírito adiantado. Ele se reencarna, seja para que outros se aproveitem do que já sabe, seja para adquirir progresso. Os homens progridem incontestavelmente por si mesmos e pelos esforços de sua inteligência, mas entregues às suas próprias forças, esse progresso seria muito lento se não fossem ajudados pelos homens mais adiantados, como o escolar o é pelos seus professores. Todos os povos têm tido seus homens de gênio, que surgem em épocas diversas, para impulsioná-los e tirá-los da inércia. Desde que se admita a solicitude de Deus para com as suas criaturas, por que não admitir que espíritos capazes pela energia e superioridade de seus conhecimentos de fazer avançar a humanidade se encarnem pela vontade de Deus, com o fim de ajudá-la a progredir num sentido determinado, que recebam uma missão como um embaixador a recebe do seu soberano. Tal é o papel dos grandes gênios, que vêm eles fazer senão ensinar aos homens as verdades que estes ignoram.
as quais permaneceriam ignoradas durante longos períodos, a fim de lhes dar um ponto de apoio por meio do qual possam progredir mais rapidamente. Esses gênios que surgem através dos séculos como estrelas brilhantes deixam atrás de si um longo traço luminoso sobre a humanidade. São missionários, ou, se quiserem, messias. As coisas novas que eles ensinam aos homens, seja de natureza física ou de ordem filosófica, são revelações. Se Deus suscita reveladores para as verdades científicas, Ele pode, com mais forte razão, suscitá-los para as verdades morais, que são um dos elementos essenciais do progresso. Tais são os filósofos cujas ideias atravessaram os séculos. No sentido especial da fé religiosa, a revelação se diz mais particularmente das coisas espirituais, que o homem não pode conhecer por si mesmo, que não pode descobrir por meio dos seus sentidos, e cujo conhecimento lhe é dado por Deus, ou por seus mensageiros, seja por meio da palavra direta, seja pela inspiração. Neste caso, a revelação é sempre feita a homens privilegiados, designados como profetas ou messias, isto é, enviados missionários com a missão de transmiti-la aos homens. Considerada sobre esse ponto de vista, a revelação implica passividade absoluta. É aceita sem controle, sem exame, sem discussão. Todas as religiões têm tido seus reveladores, e todos eles, embora longe do conhecimento total da verdade, tinham a sua razão de ser providencial, porque eles foram apropriados ao tempo e ao meio em que viveram, ao gênio particular dos povos a que falavam e aos quais eram superiores. Apesar dos erros de suas doutrinas, não deixaram de agitar os espíritos e mesmo por isso de semear os germes do progresso que mais tarde deviam alastrar-se como se alastraram um dia ao sol do cristianismo. Dessa forma, é injusto lançar-lhes o anátema em nome de ortodoxia, mas dia virá em que todas essas crenças, tão diversas na forma, mas que na realidade repousam no mesmo princípio fundamental, Deus e a imortalidade da alma se fundirão numa grande e vasta unidade, quando a razão triunfar dos preconceitos. Infelizmente, as religiões têm sido de tempos em tempos instrumentos de dominação. O papel de profeta tem tentado as ambições secundárias e tem-se visto surgir uma multidão de pretensos reveladores. O Messias, que em favor do prestígio desse nome tem explorado a credulidade em proveito de seu orgulho, da sua cupidez ou de sua indolência, os quais acham mais cômodo viver à custa dos iludidos. A religião cristã não pode livrar-se destes parasitas. Neste sentido, chamamos a atenção seriamente para o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Haverá revelações diretas de Deus aos homens? Esta é uma questão que não ousaríamos resolver, nem afirmativa, nem negativamente,
de maneira absoluta. Isto não é radicalmente impossível, mas nada o prova com certeza. O que não seria duvidoso é que os espíritos mais aproximados de Deus, pois pela perfeição se compenetram no seu pensamento e possam transmiti-lo quanto aos reveladores encarnados, segundo a ordem hierárquica a qual pertence e o grau de seu saber pessoal. Eles podem aurir instruções em seus próprios conhecimentos ou recebê-las dos espíritos mais elevados e também dos mensageiros diretos de Deus. Estes, falando em nome de Deus, muitas vezes têm sido tomados como o próprio Deus. Estas espécies de comunicações nada têm de estranho para quem conheça os fenômenos espíritas e a maneira pela qual se estabelecem as relações entre os encarnados e os desencarnados. As instruções podem ser transmitidas por diversos meios, pela inspiração pura e simples, pela audição da palavra, pela apresentação visual dos espíritos, instrutores nas visões e aparições, seja durante os sonhos, seja em vigília, como na Bíblia, no Evangelho e nos livros sagrados. Maior parte dos reveladores são dos livros sagrados de todos os povos. Assim é rigorosamente certo de ver que a maior parte dos reveladores são médiuns inspirados, auditivos ou videntes. Entretanto, não se deve concluir daí que todos os médiuns sejam reveladores, e muito menos intermediários diretos da divindade ou de seus mensageiros. Somente os espíritos puros recebem a palavra de Deus com a missão de transmiti-la, mas agora se sabe que nem todos os espíritos estão próximos à perfeição e que dentre eles muitos se apresentam sob falsas aparências. É o que fez São João dizer: não creiais em todos os espíritos, mas vede antes se os espíritos são de Deus. Olha só que coisa bonita, hein? Primeira Epístola de São João, capítulo 4, versículo 4. É possível, pois, haver revelações sérias e verdadeiras, como as apócrifas e mentirosas. O caráter essencial da revelação divina é o da eterna verdade. Toda revelação elevada de erros ou sujeita a modificação não pode emanar de Deus. É assim que a lei do Decálogo possui todos os caracteres de sua origem, ao passo que as outras leis mosaicas, essencialmente transitórias, muitas vezes em contradição com a lei do Sinai, são obra pessoal e política do legislador hebreu. Os costumes do povo, abrandando-se essas leis por si mesmas, caíram em desuso, enquanto que o Decálogo permanece como farol da humanidade. O Cristo fez dele a base de seu edifício, ao passo que aboliu as outras leis. Se elas tivessem sido obra de Deus, ele teria evitado tocá-las. O Cristo e Moisés foram os dois grandes reveladores que mudaram a face do mundo, e aí está a prova de sua missão divina. Uma obra puramente humana não teria tal poder.
uma importante revelação, se está operando na época atual, é aquela que nos mostra a possibilidade de comunicação com os seres do mundo espiritual. Este conhecimento não é novo, nem sem dúvida, mas permaneceu até os nossos dias, de certo modo, como letra morta, isto é, sem proveito para a humanidade. A ignorância das leis que regem essas relações achava-se abafada pela superstição. O homem era incapaz de tirar delas qualquer dedução salutar. Estava reservado à nossa época desembaraçá-las de seus acessórios ridículos, compreender-lhe o significado e dela fazer surgir a luz destinada a aclarar o caminho do futuro. O Espiritismo, fazendo-nos conhecer o mundo invisível que nos cerca e no meio do qual vivíamos sem o saber, as leis que o regem, suas relações com o mundo visível, a natureza e estado dos seres que o habitam e, por conseguinte, o destino do homem depois da morte, constituem verdadeira revelação na acepção científica da palavra. Por sua natureza, a revelação espírita possui um duplo caráter. Ela participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Participa da primeira porque seu aparecimento foi providencial e não o resultado da iniciativa e do desígnio premeditado do homem, porque os pontos fundamentais da doutrina provêm do ensinamento dado pelos espíritos encarregados por Deus de esclarecer os homens sobre as coisas que eles ignoravam, que não podiam aprender por si mesmos, e que lhes importa conhecer, hoje que se acham amadurecidos para compreendê-las. Participa da segunda, porque tal ensinamento não constitui privilégio de nenhum indivíduo, mas é proporcionado a todo mundo. Pela mesma forma, pelo fato de que tanto aqueles que o transmitem como os que o recebem não serem seres passivos, dispensados do trabalho, da observação e pesquisa, por não renunciarem ao seu próprio julgamento e livre arbítrio, porque o exame não lhe é interdito, mas ao contrário, recomendado. Enfim, a doutrina não foi ditada completa nem imposta à crença cega, porque ela é deduzida do trabalho do homem, da observação dos fatos que os espíritos lhe põem sobre os olhos, pelas instruções que eles dão, instruções estas que o homem estuda, compara e das quais tira ele mesmo as suas conclusões e aplicações. Numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é que sua origem é divina, que a iniciativa pertence aos espíritos e que a sua elaboração é o resultado do trabalho do homem. Como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma maneira que as ciências positivas, isto é, aplica o método experimental. Fatos de ordem nova se apresentam, que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Ele as observa, compara, analisa e, partindo dos efeitos às causas, chega à lei que os rege. Depois, deduz
as consequências e busca as aplicações úteis. O Espiritismo não estabeleceu nenhuma teoria preconcebida. Assim, não se apresenta como hipótese nem a existência e a intervenção dos espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer dos princípios da doutrina. Conclui-se pela existência dos espíritos, porque essa existência resultou como evidência da observação dos fatos. E assim, os demais princípios não foram os fatos que vieram posteriormente confirmar a teoria, mas foi a teoria que veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. É rigorosamente exato, portanto, dizer que o Espiritismo é uma ciência da observação e não o produto da imaginação. As ciências não fizeram progressos sérios, senão depois que os seus estudos se basearam no método experimental, mas acreditava-se que esse método não poderia ser aplicado senão à matéria, ao passo que, igualmente, as coisas metafísicas. Citemos um exemplo. Passa-se no mundo dos espíritos um fato muito singular e que seguramente ninguém suspeitava. O dos espíritos que não creem está mortos. Pois bem, os espíritos superiores que conhecem perfeitamente o fato não vieram dizer antecipadamente. Há espíritos que creem viver a vida terrestre, que conservam seus gostos, seus hábitos e seus instintos, mas eles provocaram a manifestação de espíritos desta categoria para que os observássemos, tendo-se visto espíritos incertos quanto ao seu estado ou afirmando que ainda estavam neste mundo, crendo-se aplicados às suas ocupações ordinárias. Do exemplo se concluiu a regra. A multidão de fatos análogos provou que isso não constituía uma exceção, mas uma das faces da vida espiritual. Ela permitiu estudar todas as variedades e as causas desta singular ilusão, permitiu reconhecer que esta situação é, sobretudo, própria dos espíritos pouco adiantados moralmente e que ela é peculiar a certos gêneros de morte, que não é senão temporária, mas pode durar dias, meses e anos. Foi assim que a teoria nasceu da observação. O mesmo se dá com todos os demais princípios da doutrina. Do mesmo modo que a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material. O objeto especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Ora, como esse último é uma das forças da natureza que reage incessantemente sobre o princípio material, o reciprocamente e reciprocamente disto resulta que o conhecimento de um não pode ser completo sem o conhecimento dos outros. O Espiritismo e a ciência se completam um pelos outros. A ciência sem o Espiritismo se acha impossibilitada de explicar certos fenômenos unicamente pelas leis da matéria.
O espiritismo sem a ciência ficaria sem apoio e exame, o estudo das leis materiais deveria preceder o da espiritualidade, porque é a matéria que primeiramente fere os sentidos. Se o espiritismo tivesse aparecido antes das descobertas científicas, teria abortado, como tudo quanto vem antes do tempo. Todas as ciências as encadeiam e se sucedem numa ordem racional. Elas nascem uma das outras, à medida que encontram um ponto de apoio nas ideias e conhecimentos anteriores. A astronomia, uma das primeiras que foram cultivadas, permaneceu nos erros de sua infância, até o momento em que a física veio revelar a lei das forças dos agentes naturais. A química, nada podendo sem a física, tinha que sucedê-la de perto, para em seguida marcharem ambas de acordo e se apoiando uma nas outras. A anatomia, a fisiologia, a zoologia, a botânica, a mineralogia não se tornaram ciências sérias senão depois do auxílio das luzes que lhe trouxeram a física, a química e todas as outras. Faltariam seus verdadeiros elementos de vitalidade. Ela não poderia surgir senão depois. A ciência moderna abandonou os 4 elementos primitivos dos antigos e de observação em observação chegou à concepção de um só elemento, gerador de todas as transformações da matéria. Mas esta por si mesma é inerte e ela não tem vida, nem pensamento, nem sentimento. É-lhe necessário sua união com o princípio espiritual. O Espiritismo não descobriu nem inventou esse princípio, mas foi o primeiro a demonstrá-lo por meio de provas irrecusáveis. Estudou, analisou e tornou evidente a sua ação ao elemento material, ajuntou o elemento espiritual, elemento material e elemento espiritual. Eis os 2 princípios, as 2 forças vivas da natureza,